Fala aí, meus caiporas, tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom no canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 16 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar o palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites, beleza? E não se esqueçam do nosso canal no WhatsApp. O link está no topo dos comentários, juntamente com o link da nossa planilha Caipora, com todos os resultados dos nossos palpites dos vídeos, beleza, galera? E também temos o nosso Instagram, com todos os bilhetes Caipora dos nossos vídeos. Valeu, galera! Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, Caiporada! Começar nossas análises aqui então, mas não se esqueça da nossa promoção Banca 100. Dê uma olhada nos comentários como participar, beleza, galera? Vamos lá então, separei Beşiktaş versus Eyüpspor. Separei essa partida na Copa da Turquia. Por que eu separei o mercado de 1,5 gols para essa partida? O Beşiktaş tem 65% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. Eyüpspor tem 89%. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols, o Beşiktaş em 8 jogos e o Eyüpspor em 9 jogos. Nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E verificando nessas partidas, o Beşiktaş sofreu gols em quase todas elas. Então acredito que teremos over 1,5 gols nessa partida, ou ambas marcam. Beleza, galera? Vamos lá então, próxima partida. Hapoel Beersheva versus Hapoel Petah Tikva. Separei essa partida na Liga de Israel. Separei over 1,5 gols também para essa partida. O Beersheva tem 66% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Petah Tikva tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Beersheva, 2 empates e 5 vitórias do Petah Tikva. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Beersheva vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Petah Tikva que foi 0-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Glenavon versus Portadown. Separei essa partida na Copa da Liga da Irlanda do Norte, com vitória e empate para casa. Por que eu separei este mercado? O Glenavon tem 59% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Portadown tem 61%, porém, jogando fora de casa, ele tem 50%. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, temos 19 vitórias por Glenavon, 10 empates e 18 vitórias do Portadown. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Glenavon ele não tem empates nos últimos 5 jogos, enquanto o Portadown vem sofrendo gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Glenavon em 5 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos no campeonato, o Glenavon vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Dunganon Swifts versus Linfield, ainda na Copa da Liga. Separei over 1,5 gols. O Linfield jogando fora de casa tem 60% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Dunganon tem 56%. No histórico são 47 vitórias do Linfield, 6 empates e 3 vitórias do Dunganon. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E verificando nos últimos jogos no campeonato, temos over 2,5 gols e 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Cruzardes contra o Linfield, que foi 1-0. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, AZ Alkmaar versus Quick Boys. Separei essa partida na Copa da Holanda com over 1,5 gol no primeiro tempo. O Alkmaar tem 80% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O Quick Boys tem 61%. Em séries, o Quick Boys vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Alkmaar vem sofrendo gols nos últimos 7. Últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Excelsior Maasluis versus Den Haag, ainda na Copa da Holanda. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Den Haag, em sua divisão, ele é um dos primeiros colocados, e ele tem 64% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
O Excelsior tem 33%. O Den Haag vem vencendo há 4 partidas e nos últimos jogos no campeonato temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Atromitos Atenas versus Larissa. Separei essa partida na Copa da Grécia com under 3,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Atromitos tem 55% de probabilidade de vitória, porém as duas equipes têm um equilíbrio na forma recente. O Atromitos tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Larissa tem 78%. No histórico são 9 vitórias do Atromitos, 10 empates e 5 vitórias do Larissa. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Atromitos não tem derrotas nos últimos 5 jogos e o Larissa vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E verificando os últimos jogos na casa do Atromitos, under 3,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos do campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Atromitos contra o Panathinaikos, que foi 3-2. Então para essa partida eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Omonia 29 de maio versus Anorthosis Famagusta. Separei essa partida com over 1,5 gols na Copa do Chipre. O Anorthosis jogando fora de casa tem 68% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Omonia ele tem 61%. Em séries, o Anorthosis não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Nessa Lamina Famagusta versus Apoel Nicosia, ainda na Copa do Chipre. Separei under 3,5 gols para essa partida também. O Nicosia ele tem 54% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O NEA tem 50%. No histórico são 37 vitórias do Apoel Nicosia, 4 empates e uma vitória do NEA Salamina. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Salamina ele não tem empates nos últimos 5 jogos e o Apoel Nicosia vem marcando gols nos últimos 7. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos no campeonato, temos under 3,5 gols em maioria delas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Gent versus Clube Brugge. Separei essa partida na Copa da Bélgica com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes. E na forma recente, o Gent tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Clube Brugge tem 89%. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 29 vitórias do Gent, 15 empates e 43 vitórias do Clube Brugge. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Gent tem 3 jogos vencendo e o Clube Brugge não tem derrotas nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over goal no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos no campeonato, também temos over goal no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, eu separei over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Burnley versus Carlisle United. Separei essa partida com over 1,5 gols na Ligue 1 da Inglaterra. O Burnley tem 64% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Carlisle ele tem 22%. No histórico foi um jogo disputado com uma vitória de 3-0 para o Carlisle. Em séries, o Burnley vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Carlisle ele vem sofrendo gols nos últimos 10. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Mansfield Town versus Forest Green Rovers. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Mansfield tem 69% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Forest tem 28%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 10 vitórias do Mansfield, 6 empates e 6 vitórias do Forest. E a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Forest vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over goal no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, também vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Chesterfield versus Atrichtan. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Chesterfield é o primeiro colocado na National League e ele tem 68% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atrichtan, ele tem 56%. No histórico são 3 vitórias para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Em série, o Chesterfield ele não tem empate nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over goal no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over goal no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Bolton versus Luton Town. Separei essa partida na FA Cup da Inglaterra. Separei com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o Bolton tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luton tem 44%.
No histórico são 3 vitórias do Bolton e 2 empates, e verificando a média de gols, é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Bolton, ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Wolverhampton versus Brentford. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Wolverhampton tem 50% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brentford tem 17%. No histórico são 8 vitórias do Wolverhampton, 4 empates e 4 vitórias do Brentford. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Brentford vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Sheffield contra o Brentford, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Bristol City versus West Ham. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O West Ham jogando fora de casa tem 51% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bristol tem 50%. No histórico, são 4 jogos disputados com 3 empates e uma vitória do West Ham. E a média de gols é de acima de 1 gol. Em séries, o Bristol ele não tem empates nos últimos 5 jogos e o West Ham não tem derrotas nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o West Ham nos últimos jogos. E verificando os últimos jogos no campeonato, o West Ham vem vencendo e empatando a maioria dos partidos. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Tenerife versus Mallorca. Separei essa partida com um under 3,5 gols na Copa do Rei da Espanha. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o Tenerife tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mallorca tem 67%. No histórico são 2 vitórias do Mallorca, 6 empates e 4 vitórias do Tenerife. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Mallorca ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Tenerife, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Athletic Bilbao versus Alavés. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bilbao é de 61% e ele tem um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Alavés tem 56%. No histórico são 14 vitórias do Bilbao, 7 empates e 6 vitórias do Alavés. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bilbao ele vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Bilbao, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Getafe versus Sevilha. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada e no aproveitamento temos 67% para o Getafe e o Sevilha tem 33% nos últimos 9 jogos. No histórico são 20 vitórias do Sevilha, 7 empates e 15 vitórias do Getafe. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Sevilha não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Verificando na casa do Getafe, under 3,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos do campeonato, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida, Juventus versus Sassuolo. Separei essa partida na Série A da Itália com over 1,5 gols. Por que eu separei esse mercado? A Juventus tem 68% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sassuolo tem 33%. No histórico são 15 vitórias da Juventus, 3 empates e 4 vitórias do Sassuolo. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Juventus vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Juventus, over 1,5 gols em todas as partidas e verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e eu vou transferir vocês para o nosso Bilhete Caipora. Fala, galera, bora lá com o nosso Bilhete Caipora. Separei over 1,5 gols para Besiktas versus Eyüpspor, over meio gol no primeiro tempo para AZ Alkmaar versus Kick Boys. Separei over 1,5 gols para Excelsior mais Luiz versus Den Haag e over meio gol no primeiro tempo para Chesterfield versus Altrincham. Separei under 3,5 gols para Getafe versus Sevilha e over 1,5 gols para Juventus versus Sassuolo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!